Em solenidade na Câmara Municipal na tarde desta segunda-feira, o secretário de Planejamento e vice-prefeito Sandro Dias recebeu a titularidade da prefeitura. Foi empossado como prefeito graças ao pedido de afastamento do gestor Mário de Oliveira Tricano, que, alegando motivos pessoais, pediu para ficar fora do seu cargo pelo período de 180 dias. Diante de servidores municipais, de representantes dessa categoria, de secretários do governo Tricano e da imprensa, Sandro falou sobre esse, entre aspas, novo governo, que, segundo ele, não deve ser tão novo assim. Ele disse que a ideia é manter a equipe de Tricano e também não mudar muita coisa, apesar dessa grande expectativa de possíveis alterações na maneira de conduzir a administração municipal. O ponto principal levantado por Sandro é que ele deve ser mais administrador do que político. Veja a entrevista feita com Sandro Dias logo após ele assinar o termo de posse. A primeira medida é exatamente o que nós falamos aqui agora há pouco, de poder reunir os poderes, reunir os representantes, tanto do servidor, as pessoas que utilizam a mesma verba, para que a gente possa encontrar, através do diálogo e do pensamento técnico, a gente quer excluir a política disso, é trabalhar não com a política, não, tudo é política, a gente vive de política, eu estou falando da política partidária, a gente contar com o apoio de todo mundo, não importa se a pessoa tem um grupo político dele em outro lugar, se foi candidato, não importa isso. Eu, como não sendo político, não tenho nenhum problema com conversar com nenhuma pessoa, e a gente precisa do apoio. Tem uma ideia boa? Vamos botar em prática. Eu acho que é isso. Esse vai ser um momento, é um período curto para um governo, mesmo que chegue aos 70 dias, é um período curto, mas a gente entende que é um período que a gente precisa dialogar bastante. A gente vai tentar fazer isso. O governo é o mesmo, né? O governo não é um novo governo. O prefeito não renunciou ao cargo, o prefeito se licenciou por um período de até 70 dias. Ele pode voltar assim que resolver os problemas que ele saiu de ordem particular, ele retornar e a gente não vai fazer assim nenhuma implementação, mas a gente entende que a gente precisa, nesse momento, conversar um pouco mais, né? Com a orientação do prefeito, com a experiência, como eu disse, dele, mas tentar, em conjunto, resolver os problemas que a cidade enfrenta. Então é tudo que a gente quer fazer agora, é ouvir os outros poderes, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a sociedade, para a gente poder, junto, uma cabeça só, não é porque mudou uma cabeça que vai mudar a solução dos problemas. A gente tem uma ideia, cada um tem um pensamento, mas a gente entende que vai ser o conjunto de ideias que a gente vai conseguir achar uma saída para isso. Quando eu falo que o prefeito tem priorizado o pagamento de funcionários, é porque da verba que ele pode gastar, o que está mais adiantado é exatamente o pagamento de funcionários. É que quando a gente vê o total, a gente pesquisa, e quem não conhece, né, as fontes de recursos, acha que tem recurso que pode fazer. E recursos eles são programados para algumas coisas. E são recursos direcionados, você não pode mudar a maneira como ele foi enviado pelo governo federal ou pelo governo estadual. Você é obrigado a destinar para aquele tipo de função. Então não é tão simples quando as pessoas falam. A gente quer poder explicar isso. A gente entende que a situação precisa... O que você precisa quando você tem uma empresa em situação financeira difícil? Você aumenta o seu faturamento, só que você aumentar faturamento numa empresa pública seria você aumentar imposto, e isso não é o ideal na situação que o povo está passando, mas você tem condição de pelo menos ir atrás daquelas fugas que você tem de arrecadação. E eu acho que se todo mundo ajudar um pouquinho, hoje o município tem, quando o prefeito diz que tem 85, 86 milhões de dívidas das pessoas, né, dos contribuintes com o município, quando você atualiza e tira um relatório, eu fiquei apavorado quando tira um relatório, porque a gente sempre pega o valor escritural, quando a gente atualiza, se o cara quisesse pagar hoje, são 250 milhões de reais, que a população, né, deve ao município. A gente sabe da situação, sabe que todo mundo está sofrendo muito, está passando por dificuldade, o atraso do salário do servidor municipal, do servidor estadual, isso reflete direto na economia. Se tivesse esse dinheiro girando na economia, nós não estávamos passando por isso. Com toda certeza não teríamos esse rombo nas contas públicas.
não teria tanto atraso, tanto inadimplência, mas eu acho que em conjunto e por setorizado, eu acho que a gente vai conseguir encontrar a saída. Um dos muitos questionamentos feitos ao novo prefeito, ou pelo menos prefeito temporário, Sandro Dias, foi em relação ao secretariado, visto que boa parte dessas pessoas pediu exoneração já a partir de quinta-feira, assim que foi anunciada aqui na Câmara a aprovação dessa substituição, a aprovação do pedido de afastamento do gestor Tricano. Além disso, desses pedidos de exoneração, como por exemplo Rafael Teixeira, a Eveline na educação, o Diego na saúde, também alguns nomes têm sido bastante questionados por serem tratados como pontos negativos e prejudiciais ao governo e ao município, como por exemplo o principal deles, o secretário Carlos Dias. A gente conversou com o secretariado todo depois da votação aqui na quinta-feira e a gente espera que todos eles fiquem. A gente não quer mudar. Assim, são meus colegas de trabalho porque eu sou secretário, né? Eu sou secretário municipal de 2 secretarias. Estou deixando a secretaria para poder assumir a cadeira de prefeito, né, nesse momento. Mas eu sou um secretário. E eles foram meus colegas, tem uma equipe muito boa, a gente entende que com eles a gente tem condição de resolver o problema. Não é tão fácil, muito difícil, mas a gente entende que tem uma equipe qualificada para isso. Se precisar mudar, a gente, lógico, vai fazer as mudanças necessárias. Mas a gente entende que nesse momento não é necessário isso.